Olá, terceiro vídeo de métodos numéricos, semana 2 da Univesp, o assunto é raízes de funções, zero de funções. Terceiro método, método ponto fixo. Da mesma maneira, não vou explicar teoria está lá na aula, você tem acesso, vai gastar lá uns 2 vídeos de uns 20 minutos, mas o professor explica passo a passo. Vamos lá para a demonstração de como usar as fórmulas. Nesse método a gente não vai trabalhar com sinal, tá? Não é igual ao método anterior, né? O que ele vai partir aqui da seguinte premissa. Você tem uma função aqui que ele deu que possui um zero no intervalo. O método ponto fixo ele vai deixar um ponto fixo e vai aproximando o próximo, né? O critério de parada vai ser o resultado da própria função mesmo, só que ele está pedindo que seja menor do que 10 a menos 3, 0,001. Logo após que você fizer o cálculo do passo, né? O que é o xk mais 1 menos xk? O xk é a iteração. A próxima iteração menos a anterior. Você vai ver o passo, o quanto você andou, né? O módulo disso, né? Quanto que a gente conseguiu aproximar. Se essa aproximação já for menor do que 10 a menos 3, é porque já não compensa mais você continuar. Você já chegou numa aproximação que para o nosso resultado, para o pedido do exercício, é razoável, né? Então a gente pode verificar a continuidade da função fazendo, por exemplo, quanto dá essa função no ponto 1. Tá aqui, a função de x no ponto 1 vai ser 1 ao quadrado, menos 1, que é igual a menos 1, né? Fazendo no ponto 2, 2 ao cubo, menos 2, menos 1, 5. Então aqui a gente já percebe que nesse meio tem um zero de função. Bom, a gente tem que encontrar duas coisas. A gente tem que encontrar uma função em que x é igual a zero, então isso vai ser tranquilo. De cara você pega a nossa função igual ela a zero. Pronto. Tá? Essa funçãozinha aqui de x, você vai ter uma função igual a zero. Beleza. E aí o que o exercício pede é para você trabalhar com uma outra função que esteja interligada com essa. O que ele chama de uma função φ de x, outro vai chamar de g de x, né? O nome, enfim, na nossa aula ele chama de φ de x. Só que essas funções têm que estar interligadas. Através do quê? Através, por exemplo, de um termo que vai ser o x. E aí, você encontrando o x dessa, você vai estar achando o x dessa. É esse o raciocínio, né? Então, como que a gente vai fazer para achar qual que é essa função φ de x? A gente vai pegar essa função f que nós temos e vamos isolar um x dela. Qual x? Qualquer um. Se você assistir a aula, você vai ver que dá para fazer várias manipulações. Só que algumas vai conseguir um resultado, outras não. Umas convergem para o resultado, outras não. Quais são os critérios para saber a convergência, se vai chegar no resultado bom ou não, ou se vai perder tempo? Tem lá os critérios. Aí eu digo para você, assista a aula e você vai ver lá quais são os critérios. Eu acho que não é o intuito aqui. O intuito é pegar aqui, vamos mostrar como funciona e partir da premissa que a hora que jogar esse problema na prova, ele vai dar, obviamente, uma opção que seja fácil e que tenha um resultado, né? Não teria lógica eles jogar na prova justo um que não dá certo, né? Vamos a partir disso. Então, como nós vamos fazer esse aqui, né? Esse dado aqui, ó. Vamos isolar um x, esse x que está ao cubo. Vamos jogar todo esse resto para o outro lado da igualdade, certo? Então lá, nós vamos ficar que x ao cubo é igual ao x mais 1. E agora vamos tirar esse cubo daqui, jogando a raiz do lado de lá, raiz cúbica. Então, x é igual a x igual a raiz cúbica de x mais 1. Então, você achando esse x aqui, você acha o x desse aqui. É essa relação entre uma e outra que ele fala que tem que ter. Não é uma função qualquer. Elas têm que estar relacionadas. Se você perceber, tem outros jeitos de você isolar o x. Por exemplo, poderia ter isolado esse. Vamos imaginar.
manter esse x está negativo, né? Se eu jogo ele do lado de cá, ele vai ficar x positivo, ou seja, x é igual a x ao cubo menos 1. Também daria para trabalhar? Daria. Daria o resultado satisfatório? Seria convergente para o zero? Não sei. Teria que fazer e testar para ver se isso ia dar certo. Mas vamos seguir com isso que a gente começou aqui, ó. Então, isolei esse x do cubo, x ao cubo igual a x mais 1, passo o x ao cubo para lá, né, em forma de raiz, pronto. Vamos trabalhar com essa função aqui. Então, como que a gente vai usar a nossa fórmula do k mais 1 e do k? Ó, a fórmula é o x próximo que a gente vai ter que descobrir é o x que está dentro dessa função. Então, o nosso x1 vai ser o x0 que está aqui. E a gente vai começar, obviamente, pegando o x0 nosso como o 1 aqui do intervalo que ele deu, porque eu sei que dentro desse intervalo, entre 1 e 2, vai ter um zero. Quantas interações vamos fazer? Até o resultado dessa função, ou melhor, até o passo, ele está pedindo para o passo aqui, ó, ser menor do que 10 a menos 3. Vamos começar. Iteração número 1. Vamos fazer o nosso x0 como 1 do intervalo. Então, o próximo x nosso, a gente sempre vai procurar o próximo passo. O próximo x nosso vai ser a fórmula aplicada no nosso x0. Quem é o nosso x0? É o 1. Então, o próximo x, que é o x1, é a raiz cúbica de 1 mais 1, que é 1,25992. Beleza, já temos aí um resultado. Vamos fazer o teste da parada. x1 menos x0, módulo. 1,2592 menos 1, 0,2592, que é maior que o nosso erro. Então, vamos continuar. Essa não precisa fazer tabela. O que é que nós vamos fazer na segunda iteração? Vamos tornar o nosso x1, o número que a gente achou aqui, né, que é o x1, e vamos usar ele para encontrar o próximo x. Então, o x2 é a raiz aplicada no nosso x1, certo? Novo ponto no ponto anterior. Simples. Então, o nosso x2 é a nossa fórmula. No nosso x que a gente encontrou, x1 mais 1, vai dar esse valor aqui, ó, 1,31229, certo? Esse é o nosso x2. A gente partiu do x0, que era o 1, encontramos x1, já lembra que está entre 1 e 2, ó, já está subindo, né? Já deu um passo aqui de 0,25, 26 arredondando. Vamos lá, encontramos o próximo x2, já é 1,31, já subiu mais um tanto. Vamos fazer o teste de parada. x2 menos x1, x novo menos x anterior. 1,31 menos 1,25 aproximado vai dar 0,0527. Nota que de 25 de diferença já caiu para 5, mas ainda é maior que o nosso E. Vamos fazer mais uma iteração. Então a gente já tem aqui o nosso x2. Então, tá aqui, ó, fazemos o x2, o número que a gente achou. Quem é o x3? É a nossa fórmula no x2. Então, o x3 é a fórmula aplicada no x2 que a gente achou aqui em cima, que é 1,32235. Nota que a gente já está bem próximo, ó. Você viu que aqui já mudou pouca coisa de um número para o outro. Vamos fazer o teste de parada? Número anterior, número novo menos número anterior. 0,01006. Olha aqui, de 0,5 caiu para 0,1 a diferença, mas ainda é maior do que a gente pediu, que era 0,01. Vamos, próxima iteração. Está aqui o nosso x3, certo? Então, a iteração 4, x3 é 132, né? Então, o x4 é a fórmula aplicada no x3. Então, o x4 é a fórmula do que a gente achou ali atrás. Vai dar 1,32427. Percebe? 3232. A diferença começou a dar na terceira casa decimal. Vamos fazer o cálculo? Vamos. x4 menos x3 é 13247 menos 132235. Diferença 001. Ela ainda, por pouco, é maior do que o nosso E. Vamos fazer mais uma iteração.
Mesma coisa, x4 a gente acabou de encontrar ali. O x5 é a nossa fórmula no x4, então o nosso x5 é 1, 3, 2, 4, 2, 7, mais 1, que dá 1, 3, 2, 4, 6, 3. Olha, já está começando a dar uma diferença na quarta casa decimal. Então, se você aplicar o teste de parada de x5 e x4, você vai ter que, ó, 132,463 menos 132,4, 0,00036. Ou seja, a nossa diferença já está menor do que o nosso erro. Então, paramos aqui e encontramos o zero daquela função. Na verdade, a gente encontrou o zero da função similar, da função que a gente achou, da função φ, mas que está relacionada com a nossa f de x. A prova disso é isso, ó. Peguei a função nossa f de x, igualei a zero e achei a raiz dela. Na calculadora deu isso aqui, ó. Na calculadora, 1,32472. A nossa função, essa aqui, que é a função φ, a gente encontrou esse 13246. Se você tirar uma da outra, você vai ver que o erro realmente está menor do que o 001. Na verdade, o erro da calculadora, para o cálculo que a gente fez, está 10 a menos 4. Então você vê que a função aproximadora, essa segunda função que a gente achou φ, realmente ela tem o mesmo resultado da função original nossa, que era essa aqui. Porque uma partiu da outra, estão coligadas. Se tivesse feito com aquela outra opção, não sei se teria dado o mesmo resultado ou até se não seria mais rápido, porque aqui a gente precisou de 5 interação. Mas o exercício é esse. Tá? Quiser um pouco mais a teoria dele, vamos assistir a aula. Note que ele é diferente dos dois primeiros, mas não é muito complicado. Talvez o mais complicado aqui, mas basta um pouco de álgebra, é achar uma nova função. Porque a primeira, transformar ela em igual a zero, tudo bem, é só igualar a zero. E achar φ, isolar um x. Pode ser fácil, pode não ser. Aqui parecia fácil, né? E não se confundir com o xk, xk mais 1, que não tem segredo nenhum. Xk mais 1 é o próximo, xk é o atual. Né? Sempre a função, a maioria delas, sempre vai ser encontrar o próximo x. Né? E você sempre tem que pensar assim, a gente tem que encontrar o próximo x. Como? Vamos só recapitular. Como encontrar o próximo x? Na bissecção, somando dividido por 2, encontrando o meio. Na forma da falsa posição, usando essa fórmula aqui. Na forma do método ponto fixo, aplicando x nessa fórmula, você acha o próximo. Testa diferente. Então sempre você está trabalhando com encontrar o próximo ponto, até que a diferença seja tão pequena que não compense mais continuar de acordo com o erro e a aproximação que você quer ter. Então achamos aqui e você vê que isso prova que realmente o teorema bate com a realidade.